Hoje eu vou te contar 12 coisas que você deve evitar ao máximo fazer em um sonho lúcido. Mas antes de começar, eu quero deixar claro que a prática de sonho lúcido é segura e não vai te causar nenhum tipo de problema sério. Mas mesmo assim, você deve tomar cuidado com as coisas que você faz lá dentro, para não produzir efeitos dentro do sonho que vão te fazer ter uma experiência ruim, como por exemplo sentir uma emoção negativa, como medo ou pânico, sair do sonho muito rápido, voltar de um sonho lúcido para um sonho normal, ter episódios de paralisia do sono e falso despertar, enfim, todas essas coisas podem ser o resultado de uma ação dentro do seu sonho. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, mas eu decidi fazer outro para adicionar algo a mais. E para começar, a primeira coisa que você não deve fazer em um sonho lúcido é entrar em euforia. É muito comum quando as pessoas entram em um sonho lúcido já querer sair voando para tudo quanto é lado, tentar conversar com uma pessoa desesperadamente, tentar criar alguma coisa ou algum cenário, ou o que for que a pessoa queira fazer. Mas é muito importante lembrar, antes de fazer qualquer coisa no sonho, de praticar as técnicas de estabilização do sonho e acalmar o seu pensamento. Isso vai fazer com que você tenha um sonho muito mais estável e longo, além de aumentar o seu controle sobre os objetos oníricos. Se você já tentou voar em um sonho lúcido, sabe que não é tão fácil assim manter o voo estável. Alguma hora você acaba caindo ou não conseguindo controlar muito bem a direção que você quer ir. É por isso que você deve evitar ao máximo fazer as coisas muito rápido. E ao invés disso, tirar alguns segundos para focar sua intenção no que você quer fazer dentro do sonho, que aí fica muito mais simples fazer essa tarefa. A segunda coisa é não fechar os olhos. Se você fechar os olhos, é quase certo que você vai acordar ou ficar inconsciente no sonho. Isso é até uma boa dica para quando você quer sair de um sonho que está muito ruim. Simplesmente feche o olho e espere alguns segundos que você vai acordar. É claro que fechar rápido o olho para visualizar algum cenário ou objeto não vai fazer você sair do sonho lúcido, mas o perigo está quando você fica muito tempo assim. O terceiro perigo é ter pensamentos negativos. Os pesadelos, eles conseguem mostrar pra gente o quanto os nossos medos conseguem ser tão amplificados. E por isso que é melhor você sempre evitar dormir com algum tipo de estresse, angústia ou medo. Com isso, a chance de entrar tanto em um sonho normal ou em um sonho lúcido e ter uma experiência boa fica maior. E é claro que você também não vai ficar pensando sobre coisas ruins como monstros ou algo do tipo, porque aí o sonho só vai ampliar com todos os sentidos, literalmente, o que você está pensando. Eu recomendo sempre fazer uma pequena meditação e respirar profundamente antes de dormir, mesmo que seja por 5 ou 10 minutos, isso já vai ajudar bastante e vai fazer a maior diferença. A quarta coisa eu já cheguei a falar aqui, que é olhar para o espelho. Eu percebi que tem muita gente que não vê nada demais quando se olha para o espelho, mas já vi também pessoas que tiveram experiências não tão boas assim, como se vê em um aspecto totalmente deformado ou distorcido, parecendo um monstro. Eu pessoalmente, às vezes vejo meu rosto normal, outras vezes meio distorcido e às vezes meio escuro, como se fosse uma sombra. Existe uma coisa chamada experimento do espelho, que consiste basicamente em entrar no sonho lúcido só para ver a própria imagem e analisar depois, porque dizem que o nosso reflexo é uma representação inconsciente sobre nós mesmos, o que ajuda a ter mais autoconsciência. O quinto perigo é a violência e a agressão no sonho. Se você por algum motivo quer agredir alguém no seu sonho, é possível que a sua experiência só piore. Todo tipo de manifestação do sonho é uma representação do seu próprio subconsciente. Por isso que você só vai se prejudicar com essa prática. E toda atividade que você faz dentro do sonho mexe com os mesmos circuitos neurais do seu cérebro físico. Por exemplo, digamos que aparece um monstro no seu sonho. Você não consegue fugir dele e a sua única opção é partir para cima e atacar de alguma forma. Ele tá ali por algum motivo inconsciente. E é bem melhor ter coragem e perguntar o que ele precisa de você. E eu te garanto que você vai obter resposta imediata se parar para ouvir algum monstro que se manifestou no seu sonho, porque sempre é alguma mensagem do seu subconsciente que quer te passar. Mas enfim, se você tá a fim de praticar alguma luta ou arte marcial dentro do sonho, isso não tem problema. Você pode fazer isso. O problema é quando você coloca uma emoção de raiva naquela situação. A sexta coisa que você deve evitar ao máximo fazer em um sonho lúcido é pensar sobre o seu corpo físico. Qualquer tipo de pensamento que você tenha com relação à vida da vigília pode muito facilmente desestabilizar o sonho e fazer você acordar, porque o seu corpo pensa que você tem alguma necessidade para suprir com o seu corpo.
e inconscientemente te joga para o mundo real. O ideal é saber equilibrar a noção que você tem de que está dentro de um sonho, mas ao mesmo tempo ficar imerso no mundo onírico. A sétima coisa é tentar girar muito rápido. Girar ao redor do próprio eixo é uma ótima técnica de estabilização do sonho, mas se você girar muito rápido, pode perder o controle do sonho e acordar. E se o sonho não estabilizar com um método só, tenta outras técnicas de estabilização. Eu fiz um vídeo só sobre isso aqui no canal. Se você tá afim de aprender mais, confere lá. O oitavo perigo do sonho lúcido é tentar controlar tudo. Se você já tem sonhos lúcidos, sabe que na maioria das vezes é inevitável a falta de controle sobre algumas coisas dentro do sonho. Isso pode ser frustrante às vezes, mas o que você pode fazer é simplesmente deixar o sonho tomar o seu próprio rumo e observar até onde ele vai te levar. Algumas vezes eu fiz isso e a história do sonho continuou normalmente, e todas as vezes a experiência de sonho foi muito boa, porque eu ficava lúcido vendo tudo acontecer. Outra coisa é criar fantasias sobre pessoas que você conhece na vida real. Você deve saber do que eu tô falando. Muita gente gosta de imaginar o crush ou a crush dentro do sonho, mas é importante fazer isso com moderação, porque imagina se você realmente consegue ter relações no sonho com uma pessoa que você gosta na vida real. Quando você encontrar com a pessoa pessoalmente, é óbvio que você não vai enxergar ela ou ele com os mesmos olhos, depois do sonho que você teve. Mas enfim, o sonho é seu, você pode fazer o que quiser dentro dele. O décimo perigo é não anotar seus sonhos quando acordar. Isso já é uma prática fora do sonho, mas que pode ter influência direta na lembrança dos seus sonhos. E principalmente com o hábito de sempre acordar com alarme ou correndo para fazer os compromissos do dia, piora ainda mais. Eu recomendo que você separe pelo menos 10 minutos depois de acordar, só para ficar pensando sobre o sonho que você teve naquela noite, para logo após anotar o sonho. Pensa que cada experiência de sonho é única, e às vezes revela insights sobre a vida na forma de metáforas, e só o hábito de anotar o sonho vai fazer você ter mais sonhos lúcidos naturalmente. O penúltimo perigo é não perguntar as horas para ninguém no sonho. Isso eu pessoalmente não testei, mas falam que a experiência não é muito boa, ou que os personagens ficam meio estranhos quando escutam isso. Mas enfim, você pode testar para ver o que acontece, só toma cuidado para não desestabilizar o sonho. O último erro que você pode fazer no sonho é deixar para fazer as coisas depois. Tudo dentro do sonho é muito volátil, os cenários, as pessoas e os objetos ficam em constante mudança. E é por isso que se você sentir vontade de falar com alguém, fazer alguma coisa específica, não espera muito para fazer isso, porque provavelmente você não vai ter a chance de passar por aquela situação de novo. Então, chegamos no final da lista. Lembrando, essas 12 coisas são só recomendações. Você pode fazer tudo o que você quiser lá dentro, mas saiba que toda ação tem uma reação, e dependendo do que você faz, pode trazer consequências negativas para sua experiência. Se você gostou desse vídeo, quer ver mais conteúdo sobre o assunto, se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo e liga o sininho das notificações para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e assim ele chegue para mais pessoas. Se você tem alguma dúvida ou quer relatar uma experiência, coloca aqui nos comentários que eu tô sempre lendo o que vocês escrevem. E é isso, até mais e bons sonhos!